Paulo. É a primeira a entrar, né? Bom dia, Tati. É Karina, Gilmar. Karina de Gilmar. Bom dia. Cleison. Cleilson. Um abraço pro Gilmar e para as meninas. Um abraço aí pro Gilmar e as meninas. A Karen e a Maria Helena. Karen, Maria Helena. Valdiceia, presbítero Adilson. Odisseia. Deus te abençoe. Um abraço aí no Adilson. Michele Freire. Michele Freire. Bom dia, Michele. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. Pede para os irmãos compartilhar. Compartilhe, meus irmãos. Compartilhe a mensagem. Essa é uma forma de evangelizar. Tolentino. Tolentino, um abraço, Tolentino. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, bom dia, Osvaldo. Seu Carmelito. Seu Carmelito. O seu Carmelito está pedindo oração pela dona Marina, que quebrou o braço e foi atropelada. Olha, vamos orar por ela, Carmelito. Quebrou o braço, vamos orar pela nossa irmã. Dona Marina, como é que é? Marina? Dona Marina. Vamos orar. Rai Barradas, está dando bom dia. Ai, Barradas, bom dia. Fátima. Fátima, cedinha acordada, hein, Fátima? Flávio Arruda. Flávia Arruda, bom dia. Hoje está um bom dia realmente. Tá bonito. Tô com a firma magna, já não tô não. Sueli de Bossan, graça e paz. Sueli de Bossan, filho de Maria. Deus te abençoe, Sueli. André Renault. Andréa, Éterson Renault, Gabriel, Samuel. um profeta. Profeta Samuel. Gabriel é do Marcos, né? É tudo. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei. O Cleiton está falando que está com saudade dos irmãos. Saudade de ficar todo mundo junto. A Sueli falou isso mesmo. É, saudade de ficar todo mundo junto. A Sueli falou que é isso mesmo. O pai falou. A Debossan. É. Filha da Maria, conheci muito. Xande da área. Fala, Xande! Chegou cedo dessa vez, com um trabalho. Acordou cedinho, Xande. Oh, senti firmeza. Agora assim todo dia, né? Trabalhando. Tô ficando magro, não tá assim, não. Vamos lá. A Fátima está avisando que a Bia mandou um abraço para todo mundo. A Bia, rapaz, vou puxar a orelha da Bia, né? Fala nada, não escreve, não manda um WhatsApp. Gilberto. Fala, Gilberto, bom dia. Gostei de ver você cortando cabelo ontem. Fran Alves. Fran Alves. Na igreja tinha barbeira, agora tem barbeira. Tu que sou de amarga. Ó, o Gilberto já entrou, né? Gilberto falou show. Tem que botar o... Bota o texto aí, Gilberto. botar o texto pro Beto. Pronto, Beto, tá aí o texto. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 20.
Pede para os irmãos que entraram agora compartilhar. Tem que compartilhar bastante. Meus irmãos, vão compartilhar bastante. Compartilhar. Eu tenho visto pouco compartilhamento. Compartilhar. 1000 compartilhamentos. Pronto. Vamos lá. Uma micharia. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado teu, Rei do Senhor amado, Deus na terra, Deus no céu. Dona Terezinha. Dona Terezinha, faz. Bom dia, Terezinha. Mandando um bom dia, pessoal, porque tem gente que não passa pra mim aqui. Bom dia aí, pessoal. Bom dia para todo mundo. Buenos dias. Ohayou gozaimasu em japonês. É. Passou daí, ó. Opa, peraí. Entrou aqui divulgando. O Braido. Bride. Boa. Diácono Braido. Diácono Bride. Bride, um fala Bride. Bride. É o pescador de robalo, né? É. Robalão. Seu Augusto Cromenauer. Senhor Augusto Promenauer. Buongiorno. É isso aí, gente. Vamos chegando, vamos divulgando, vamos compartilhar. A Mídia. Mídia? Mídia. Fala, mídia. Mídia barbeira. Cabeleireira. Cabeleireira não, chama de barbeira. Caroline. Fala, Caroline. Dona Guiomar. Dona Guiomar, olha. Bom dia, Guiomar. Que bom, Deus te abençoe, querida. Presbítero André. Fala, André. Presbítero André. Seminário, hein, negão? É. A Bid falou que tá cortando o cabelo a 20 conto. 20 pila. Eu paguei 15 antes, mídia. O que é isso? Seu Getúlio. Seu Getúlio, bom dia, Getúlio. Dona Guiomar mandou a mim. Glória a Deus. Ao Senhor Todo-Poderoso. Tânia. Tânia. Tânia, enfim. Tânia firme, sempre foi. A Bid falou que 20 reais ela vai em casa botar. Ô, Mícia, você sabe raspar a cabeça, Mícia, raspar. Zamite. Aí, passou alguns aqui. Interessante, né? Tem uma fração de segundo chegando. Algumas pessoas não aparecem pra mim, por isso que a gente não fala. Não aparece. Aparece, todo mundo aparece pro senhor que tá vendo nesse celular, no meu não.
Tia Neuza. Neuza, bom dia. Yolanda. Yolanda, bom dia. A Miriam. A Miriam. Dá bom dia pra sua Ferreira também, tá junto. Bom dia, Ferreira. Tá fazendo frio, Ferreira. É pra ela tá aí, hein? Se ele tá aqui atrás resmungando, igual não sei o que. Para com resmungo aí, não. Que horas tem? 9h03. 9h05, tô começando, hein? Senhor meu Deus. Ana Paula, da Dilson. Ana Paula, Adilson. Sejam bem-vindos. Continua chegando gente. Bom dia para todo mundo, viu, gente? Vamos chegando a palavra do Senhor. Dona Ilma. Dona Ilma, bom dia, Dona Ilma. Kelly Luiz. Kelly Luiz. Bom dia para vocês dois aí. A dona Tirizinha falou que ela tá resmungando, agora tá orando. Tia Lisete. Fala, Lisete. Dona Edna, do seu João. Dona Edna. Bom dia a todos. Bem, meus irmãos, vamos dar início então? Vamos iniciar o culto. Vamos iniciar o culto dessa manhã. Culto da Escola Dominical. Que muito em breve, pela graça e misericórdia de Deus, nós estaremos todos reunidos de novo lá no templo. E então nós vamos elevar nesse instante nossos pensamentos ao Senhor Deus em oração. Oremos, irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por esse dia maravilhoso que tu nos dás. Dia, Senhor Deus, abençoado e separado para ti, para a nossa meditação, para o nosso conforto espiritual, para o aumento do nosso conhecimento diante da tua santidade. Pedimos, ó Deus, que o Espírito Santo venha aplicar nas nossas vidas tudo aquilo, Deus, que a tua palavra nos ensina. Orienta-nos e fortaleça-nos em Cristo, que nós te pedimos agradecidos. Amém, Pai. Meus irmãos, hoje nós vamos conversar a respeito da armadura de Deus. Está registrada lá em Efésios, lá no capítulo 6, Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 20, ele introduz esse assunto sobre a armadura de Deus. Evidentemente, Paulo está fazendo uma associação espiritual a uma experiência que ele está tendo naquele momento. Paulo está preso em Roma, tem um soldado ao lado dele constantemente. Então ele começa a observar a armadura do soldado e começa a observar que aquela armadura ela tem alguns aspectos interessantes e que na vida espiritual ele vai então introduzir isso aí na vida espiritual da igreja, dando-nos a entender primeiramente que nós vivemos realmente num campo de batalha. E não como algumas pessoas já têm feito, né? E têm vivido, achando que o mundo é um campo de diversão, é um parque de diversão, né? Esquecendo que na realidade nós não estamos vivendo num parque de diversão, nós vivemos num campo de batalha.
E se nós não tivermos a visão correta e adequada a respeito desse aspecto, nós não vamos nos preparar. E daí nós podemos concluir o quanto que existem pessoas fracas espiritualmente na igreja, baseada num princípio muito simples: ela não se prepara, não se prepara nunca. Porque ela acha que não precisa se preparar, afinal de contas, ela não está tendo problemas, ela olha ao redor dela, o que ela vê? Ela vê a sua família, ela vê o trabalho, ela vai na igreja, mas espiritualmente ela não consegue perceber que existe realmente um mundo espiritual. E quando Paulo começa a escrever essa carta aqui no capítulo 6, aqui nessa parte, ele vai deixar isso bem claro, não é? Ele vai deixar claro que nós temos que estar bem atentos com relação ao aspecto espiritual da nossa vida. Há uma grande quantidade de pessoas hoje no mundo que acha que as coisas acontecem e acabam por aqui mesmo e deu por aí. Só que não é bem isso que nós aprendemos e temos convicções e certezas que vêm do próprio Deus, trazendo-nos provas constantes da existência de uma vida espiritual. E que nós temos inimigos, que nós temos problemas ao nosso redor, que vêm testar a nossa fragilidade, vêm testar a nossa fé, vêm testar a nossa comunhão com Deus, que tudo que existe tem como propósito, depois da queda, colocar empecilhos, obstáculos entre nós e o nosso Deus. E o mais preocupante de tudo é que o crente, muitas das vezes, esquece que ele pode ser alvo do diabo. E como alvo do diabo, ele então passa a ter um padrão de vida espiritual deixando a desejar, não é? E não usufrui da bênção maravilhosa que é andar segundo os princípios estabelecidos na palavra. Por isso, Paulo está escrevendo aos Efésios, trazendo uma ideia de uma armadura, porque muitas vezes nós achamos que bastam poucas coisas para nós estarmos bem espiritual. Mas só que nós temos dois problemas graves que é bem apresentado nesse texto. O problema é que nós temos armas de defesa, né? Nós temos equipamentos de defesa, nós também temos armas de ataque. Né? Se você pega Jesus Cristo andando no deserto, você vai verificar que ele vai usar a defesa, mas também vai usar o ataque. E quando ele usa o ataque, ele vai usar a palavra de Deus, porque é a única que realmente tem essa função de eliminar os argumentos do inimigo. E é bom, meus irmãos, que nós venhamos a crescer espiritualmente nesse sentido, para evitarmos ter problemas, né? Numa relação com Deus que tem que ser mais profunda, mais próxima, mais firme, para podermos assim termos sucesso espiritual ou amadurecimento espiritual e podermos sermos instrumentos nas mãos de Deus. Agora, se nós acharmos que não precisamos de nada, com certeza vamos ter uma vida fraca. Agora, se você entrar num campo de batalha, preste bem atenção, essa armadura, ela é colocada antes da guerra. Ela não é colocada lá no campo de batalha, é colocada antes. Então existe um preparo muito grande sobre isso. E que nós temos que prestar bem atenção nisso, para evitar achar que podemos entrar num campo de batalha sem preocupação nenhuma. Não, nós já nascemos dentro dele. E é bom que nós venhamos a, então, descobrir agora, nós vamos estudar juntos, essa armadura de Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir então a palavra de Deus de Efésios capítulo 6, versículo 10 até o 20, que nos diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça,
Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre um escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, ao abrir a minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como sempre, como me cumpre fazê-lo. Meus irmãos, nós vamos observar aqui algumas características bastante importantes a respeito dessa armadura de Deus, e que nós venhamos a colocar em prática. O Evangelho tem sido pouco praticado, tem sido muito falado, tem sido muito ouvido, mas nós não estamos vendo efeito disso no ambiente em que tem. Se nós fizéssemos hoje uma avaliação do Brasil, nós teríamos praticamente 40, 50 milhões de evangélicos. Mas parece que não mudou nada, né? Por quê? Porque não está sendo vivido na prática do dia a dia. Meus irmãos, o maior privilégio do mundo é nós termos uma experiência com Deus. Ter esse privilégio dessa experiência com Deus, isso é um desafio. Se você gosta de uma vida desafiadora, está aí. Uma vida que você pode realmente viver. É tentar, se esforçar, lutar para ser um verdadeiro crente. É um grande desafio, meus irmãos, ser verdadeiramente crente. É um grande desafio não só para revelar ao mundo, mas é um grande desafio para nós mesmos. Quando Paulo está falando dessa armadura, ele não está falando só dos perigos que vêm de fora, mas de perigos que nós temos dentro de nós, dentro da nossa própria natureza. Nós mesmos temos inimigos íntimos nossos, que nós temos que observar, que nós temos que ter a humildade de se autoavaliar. Paulo chega a recomendar aos coríntios: examinai-vos a vós mesmos, e antes de dar a ceia lá atrás, no capítulo 11, vai falar do mesmo assunto: examinai-vos a vós mesmos. Lá em Coríntios ele diz assim: examinai-vos a vós mesmos se de fato ainda estáis em Cristo. Está sendo muito difícil, meus irmãos, nós observamos que a pressão vai aumentar, as questões estão batendo nas nossas portas, a humanidade caminha dentro de um funil, vai se estreitando, e parece que as pessoas estão cada vez mais despreocupadas. Não faça isso, porque se você viver despreocupadamente como a Bíblia condena, nós teremos problemas graves diante do Senhor. Talvez você pense que não é problemas com relação ao próximo, não. São problemas nossos mesmo, vamos fraquejar, vamos ficar fracos. O Senhor Jesus Cristo chegou a dizer em Mateus 24 que o amor de muitos esfriarão naquele dia. De quase todos. Quer dizer, como está a nossa vida espiritual? Estamos nos preparando? Será que nós temos consciência de fato onde nós estamos vivendo? Por que será que Deus salva o homem e deixa ele aqui? Por que a igreja é salva e fica aqui? Ela fica aqui como evidência do Evangelho, como evidência de salvação. É por isso que você, salvo, está aqui ainda. Porque senão seria fácil Jesus Cristo salvar e levava para ele. Mas não, ele salva e deixa aqui. Deixa aqui para que o mundo olhe para nós como igreja de Cristo e diga assim para si mesmo: vale a pena ser crente, porque eles são vitoriosos. E para obter essas vitórias é que nós temos que estar preparados. E para estarmos preparados, no texto que nós estamos vendo hoje aqui, Paulo então vai descrever uma armadura, mas ela é uma armadura física, não, é uma armadura espiritual. E é bom que ela esteja, de fato, sendo praticada por nós, para evitarmos cometer erros gravíssimos. Vamos observar o texto. Preste bem atenção aonde nós estamos infiltrados, aonde nós estamos inseridos. Ele começa o texto dizendo: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Só esse versículo 10 já dá a entender a nós que a questão é grave.
E que nós dependemos de muito poder. E é interessante que não está falando do nosso poder, não. É do poder do Senhor. Porque essa é uma armadura que é de Deus, não é eu que faço. Não sou eu que escrevi. Não sou eu que determino a forma como quero viver, não. É o Senhor Deus. E ele vai deixar bem claro que na força do seu poder, ele é revestido de toda a armadura de Deus. Para poderes ficar firme contra esse lado do diabo. Meus irmãos, nós vivemos num mundo hoje que é verdadeiro campo minado, cheio de armadilhas. É interessante que as armadilhas, tá? Para se andar num campo minado, você tem que conhecer, tem que ter um grande conhecimento de suas fraquezas. Tá? E nós temos, você tem desenvolvido um grande discernimento sobre a sua própria fraqueza, porque diz que Paulo vai começar a falar. Ele começa dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne, não. A nossa luta não é contra o vizinho, não. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Não é contra o sangue e a carne, mas sim contra principados e potestades. Quando poderes, contra governos do mundo tenebroso. Ele vai dizer isso bem claro aqui, ó. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. É interessante que quando eu pego Paulo falando numa linguagem assim tão grave, às vezes a gente fica pensando que isso aí é coisa de outro tipo de religião, né? Que de tudo, que tudo é demônio, que tudo não sei o quê. De fato, não pode exagerar. Mas também levar em consideração o fato que Paulo está dizendo aqui é uma realidade séria, que nós estamos inseridos dentro de um mundo onde nós temos grandes inimigos ao nosso redor. E é muito triste você tentar viver nesse mundo desconsiderando isso. Não desconsidere, não. Por isso que isso aqui é um campo de batalha. Aí então Paulo vai continuar o assunto dele, portanto, tomai a armadura de Deus para resistir no dia mau. Depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. No dia mau, existe um dia que o diabo bola lá no plano dele, fala assim, esse dia aqui eu vou dar um ataque, vou atacar o irmãozinho. E, meu irmão, todo mundo tem um dia mau, um dia ruim, um dia de luta, um dia que é diferente dos outros. É um dia que parece que a coisa não anda. Eu costumo dizer que a bruxa sentou do lado e a coisa vai pro buraco. Se nós não tivermos agarrado firmes aí com oração e comunhão com Deus, pode ter certeza que nós podemos caminhar em direção à queda, à falha. Porque há dias difíceis. E ele diz assim, dia mau. E o Senhor Jesus chegou a falar sobre esse assunto. Deixai o mal para o seu próprio dia. Né? Paulo vai falar. O dia mau. O diabo anda ao nosso redor vigiando o momento certo para dar o bote. Agora, aí surge a expectativa. Você está preparando-se? Por que às vezes nós estamos olhando para a vida de certas pessoas na igreja e essas pessoas não correspondem com a realidade bíblica? Ah, mas é difícil, eu concordo com o irmão que é difícil. Mas mais difícil ainda é desconsiderar o fato de que você está vivendo num lugar onde a vida é difícil realmente para quem quer ter um padrão de vida espiritual. E nós vamos avaliar agora todos os detalhes dessa armadura. Paulo começa dizendo aqui, no versículo, quando chega no 14, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. O cinto, cingir, lá no grego quer dizer cinto. Na armadura do soldado romano, ele tinha um cinto que segurava toda a armadura dele. Né? Tudo aquilo que ele dependia, quando até da espada era enfiada, tudo ele guardava, era segurado no centro do corpo com um cinto de 15 a 20 centímetros. Aí Paulo diz assim, cingindo-vos, quer dizer, e vestindo-vos, agora ele vai falar, você use o cinto é na verdade um crescente conhecimento e entendimento das Escrituras, como elas se aplicam à vida. O que Paulo começa dizendo é o seguinte, para vocês estarem nesse campo, para vocês resistirem ao diabo, às tentações, às fraquezas,
a primeira coisa que nós precisamos nos cingir com uma questão muito simples, com a verdade. É um crescente conhecimento, meus irmãos, que nós temos que ter entendimento das Escrituras e como elas se aplicam à vida. É algo impressionante, meus irmãos, é quando eu aprendo na Bíblia uma coisa e tenho que aplicar. É quando o Espírito Santo começa a nos influenciar através dela para o exercício bíblico, cumprindo a palavra de Deus. Isso é o que segura tudo aquilo que nós somos, todas as nossas defesas. É o conhecimento da palavra, um conhecimento crescente, hein? Da palavra de Deus. Aqui na congregação assumiram um compromisso de ler a Bíblia em um ano. Que vem numa lição aqui, então está todo mundo lendo a Bíblia num ano. Mas eu faço uma pergunta para você. Você já percebeu que a Bíblia tem que ser lida constantemente? Há necessidade disso? O irmão tem sentido essa necessidade? Porque só vai sentir essa necessidade quem estiver num campo de batalha, quem estiver lá fora, quem estiver vivendo o Evangelho, e o Evangelho vai mostrando para nós aonde nós somos fracos e o que a Bíblia diz sobre aquela fraqueza. Será que eu estou crescendo suficientemente no conhecimento da Bíblia? No entendimento das Escrituras? Jesus ensinou a examinar as Escrituras, porque julgais ter nelas salvação, e são elas mesmas que testificam de mim. Meu irmão, uma pergunta muito simples que eu venho lutando, venho percebendo na igreja: existe um analfabetismo bíblico. As pessoas não querem saber agora com o coronavírus, pode ser que estão lendo mais, estão com medo. E estão achando que o coronavírus vai levar alguém para o céu. Vai não, hein? Isso da cabeça. Só Cristo que leva. Deus não quer ninguém servindo Ele com medo. Não. Deus quer pessoas que sirvam Ele com consciência, com inteligência. Tá? Apresentar-vos diante de Deus com o vosso culto racional. Romanos 12, 1 e 2. É racional, é conhecer, saber a razão da existência da vida espiritual. E como que eu consigo conviver e viver com isso, aplicando as Sagradas Escrituras. Nós temos que entender que as Sagradas Escrituras é a voz de Deus do nosso lado constantemente. Não faça isso, faça aquilo. Faça o que eu estou dizendo. Mas para isso eu preciso conhecer. Como que eu vou viver num mundo como esse aqui, onde eu sou cheio de fraquezas e não quero conhecer a Bíblia? As pessoas acham que o Espírito Santo vai pegar a Bíblia e vai aplicar na minha vida no momento que estiver acontecendo alguma coisa sem ter estudado. Essa história pode se assemelhar ao rapaz que chega para você e diz assim: meu irmão, ora para mim porque amanhã eu vou fazer uma prova na faculdade. E daí? Estudou? Se estudou, eu vou orar. Para o Senhor Deus te ajudar a lembrar. Agora, se não estudou e está querendo que Deus lembre, vai lembrar o quê? Quer que ele bote a Bíblia na tua cabeça, botar o estudo na tua cabeça ali naquele momento? Não vai. Preparação, planejamento. Porque, meu filho, a fé não é burra. Bota isso na cabeça. Eu tenho fé, mas a fé não é burra. A fé é racional, ela tem que ser aplicada no coração do crente de maneira inteligente. Tem que ter planejamento, se prepare. Paulo está falando aqui, usa no cinto, no conhecimento da verdade, da palavra de Deus, para poder de fato fazer isso. A Escritura, como elas se aplicam à vida. A couraça protege o coração. A couraça, se vocês verem esses filmes romanos, ela era um couro grosso, que tinha que colocado em cima, né? E bem grosso, para evitar que entrasse uma espetada de espada, né? E ela descia até o cintura, onde também era amarrada no cinto, para não ficar frouxa, não ficar solta no corpo, né? Ela protege o coração, certo? E o que é essa couraça? Couraça da justiça. Mas preste bem atenção, hein? Proteja-se com a couraça da justiça. Mantenha no teu coração a justiça de Cristo. Nós fomos justificados pela graça de Deus e pela misericórdia somos salvos. Não permita que o diabo venha com um golpe baixo, tá? Querendo nos deixar desprotegidos dessa justiça. Lembre-se disso. Muitas pessoas estão achando que existem méritos. A justiça procede de Deus, em Cristo Jesus, e não é méritos nossos. Tá? Porque quando pecamos, o que acontece? Satanás nos ataca nos colocando dúvidas no coração. Que crente que é você? Meus irmãos, existe uma coisa
que nós temos que aprender, chamada síndrome do pecado. A síndrome do pecado, ela acontece no crente quando ele comete um erro, comete um pecado, ele confessa, daqui a pouco cai de novo. Aí confessa de novo, daqui a pouco faz não sei o que, bobiça lá, cai de novo. Aí pronto, aí ele começa a desenvolver um sentimento de culpa muito profundo. Nesse momento diante, o diabo não precisa fazer mais nada, ele só sente e fica vendo a gente se autodestruir. E quanto mais nós vamos desenvolvendo, mais nós vamos nos acusando, e o diabo rindo de nós, dizendo assim, tá vendo? Não falei, que não adianta mais orar? Tu não dá uma dentro, tu é pecador pra chuchu, viu? É pecador, miserável, não precisa nem orar mais, esquece esse negócio de Bíblia e oração, tá? Porque você já caiu, você nem pertence mais a Deus. Sai fora disso, eu tenho visto muita gente caindo nessa armadilha. E vive realmente na queda. Só que ele esquece de uma coisa. Quando você cair e o diabo vier acusar você, tá? Que não tem mais jeito, não sei o quê, simplesmente diga uma coisa para ele. Eu fui justificado naquela cruz. Tá? Jesus Cristo já me justificou. A ira de Deus não pode vir contra mim, ela não vem. Porque a ira de Deus já caiu sobre Cristo na cruz. Se você olhar bem para a cruz, você vai observar a ira de Deus lá. Então é sobre nós, porque se viesse sobre nós, nós seríamos exterminados. Por isso que ela cai sobre Cristo, que tinha condições, a sua santidade, a sua pureza, é que resistiu à nossa queda. Porque senão não seríamos justificados. Então use a couraça da justiça, porque o diabo vai estar constantemente nos provando e nos acusando e tentando nos enfraquecer. Uma outra coisa interessante que vai falar aqui é sobre calçados, né? Ele diz aqui sobre calçar os pés, né? Estais, pois, firmes, cingidos e vestidos a couraça, e calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Calçar os pés de uma paz que vem de Cristo. Fazer uma caminhada em paz. Paz essa que você não vai adquirir no mundão, não. Pelo contrário, acabei de dizer que nós não estamos num parque de diversão. Nós estamos num campo de batalha. E nesse campo de batalha, se nós, como crente, não soubermos preservar a nossa fé como Cristo nos deu, e caindo nas armadilhas do diabo, viu? O diabo está sempre armando. Ele não sossega com a gente, não gosta de nós não, hein? Está sempre tentando derrubar o crente. Aí, o Senhor Jesus Cristo disse o quê? A minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Agora, o nosso inimigo ataca com alguns argumentos, tá? E com algumas circunstâncias que acontecem na nossa vida, para desestabilizar, para tirar essa paz. Vou dizer para vocês alguns argumentos, algumas coisas que acontecem. Por exemplo, o inimigo nos ataca com preocupações. Já viu o crente que vive preocupado? Mas está assim. Não tá caminhando com o calçado do evangelho da paz. Não está, porque está preocupado, excessivamente preocupado com as coisas. Tem gente preocupado em pagar uma conta que vai vencer daqui a 30 dias. Já começou a ficar preocupado agora, porque o diabo está do lado dizendo para ele: abre o teu olho, não vai conseguir. Ei, vive em paz com Cristo. Vive em paz com Deus. Cuidado com a ansiedade, que é outro argumento dele. É outro sentimento que carregamos no coração. Perigoso, pessoas ansiosas, pessoas desesperadas, pessoas que não conseguem esperar nada. Vive ansioso, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque não podeis acrescentar e nem tirar nada. Jesus deixou claro. A ansiedade é pecado, porque não adianta, é inútil. Ou você acha que a nossa ansiedade muda alguma coisa? Você já tentou ver que a nossa ansiedade muda? Muda sim. Gastrite, dá dor no estômago, ansiedade. Mais nada. Não serve para mais nada. Porque ela não muda. O que Deus determinou vai acontecer. Então venhamos a ter uma caminhada com o nosso Deus, com o evangelho da paz. Esse evangelho que eu prego ele, o mundo olha para a minha vida, olha para a vida do crente e vê que as circunstâncias são difíceis, a situação está ruim, mas ele não vive com excesso de preocupação ou ansioso demais. Não tem ansiedade não. Que ansiedade demais? Aquela tensão, né? Aquilo vai acontecer, o coronavírus, meu pai do céu, se eu der um espirro eu morro, se eu sair na rua, eu não sei o que eu faço. E o diabo está aí só no comando, hein? Fala, bota a lenha na fogueira, bota a lenha que crente nem sabe, nem ora mais. Hein? Se botar a lenha na fogueira, daqui a pouco o crente fica debaixo da cama.
Gente com medo de tudo. Cuidado. Tensão. Isso tudo é para nos desestabilizar, para tirar a paz. Isso Paulo está dizendo, use a armadura do Evangelho, calçar o Evangelho da paz. Vive em paz contigo mesmo. Tá? Não deixa o inimigo das nossas almas desestabilizar nossas emoções. Não deixa o inimigo das nossas almas nos deixando angustiados, ansiosos, excesso de preocupação. Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Paz de Cristo não depende de circunstâncias e nem de obstáculos. É uma paz que tem origem eterna, é estável, é para sempre. Quando Jesus estava para partir daqui, olhou para os discípulos e disse, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Que é um exemplo onde as pessoas podiam estar realmente preocupadas, ansiosas e desesperadas. Lá no cárcere, onde estava Pedro lá e João preso, estão lembrados? Pois é, o que eles estavam fazendo? Estavam dormindo. Porque lá em Atos dos Apóstolos vai achar o texto. Estavam dormindo. Sabe por que eles dormiam? Não, porque eles estavam em paz. Vai morrer amanhã cedo ao fio da espada. Pedro roncava. Não estava nem aí. Vai matar, glória a Deus, vou ficar vivo, glória a Deus. Estava em paz. Quando foi de madrugada, o anjo foi lá e libertou eles. Eu fico imaginando se o seu Durval está lá naquela cadeia lá. Estava andando para lá e para cá a noite inteira. Por muito menos as coisas, a gente já nem dorme direito. Agora, sabendo que vai ser executado de manhã cedo, tinha perdido a paz, eu não tinha preocupação, ansiedade, angústia, desespero, tensão, tudo embolado uma vez só na cabeça do crente. E aí, Paulo viveu assim? Não viveu, não. Se livrou disso. Meus irmãos, calçaram a pé para ficarmos firmes na justiça de Cristo. Lembre bem. Você foi justificado. Aos olhos de Deus você é justo. Em Cristo. Assim como Cristo executou a nossa obra naquela cruz. Executou as nossas dívidas naquela cruz. Por isso nós podemos ter paz. Sossego. Tenha paz para poder realmente viver o Evangelho da paz. Às vezes eu fico olhando aquela Mateus 6 lá, quando Jesus Cristo vai falar sobre ansiedade. E quando Jesus fala sobre ansiedade, ele deixa muito claro. Né? Observai as aves do campo. Às vezes eu fico olhando passarinho chega ali, posa, come, bebe água, levanta, sai dali, posa lá na frente de novo, começa, canta igual, né? Pegando sabiá, cantando esse dia aqui, cantar, eu fiquei pensando, por que ela canta assim? Ela não tem preocupação, não tem ansiedade nenhuma. Mas ela não tem ansiedade, mas não é porque comida cai do céu na boca dela, não. Tá lá no chão, lá a minhoca tá lá enterrada no chão, tem que voar de manhã cedo, catar lá, pegar, comer. Aí vai lá, bebe uma água, se sacode, se coça e começa a cantar. Canta. Quantas vezes nós vamos cantar na igreja preocupados, não? O que eu vou comer amanhã? Esquece isso. Depois nós vamos observar então o escudo da fé. Aí Paulo vira e fala assim, bem, agora que você já usou o cinto e a couraça e está usando o calçado da paz, do Evangelho da paz, Paulo olha para nós e diz, vocês vão precisar de um instrumento de proteção extremamente eficaz. Fé. O escudo romano, ele cobriu o homem inteiro, era enrolado com uma peça de couro molhada, tá? Ficava pesado, para ser soldado romano tem que ser forte, não ser amarelo não, que não ia dar certo não. E depois então aquilo era usado aqui no punho, tá? Levado para um campo de batalha, porque o exército inimigo atirava flechas inflamadas, flecha pegando fogo, e quando ela batia no escudo de madeira grossa, com um couro molhado, apagava. Tá? Aí Paulo está olhando para aquele quadro e está dizendo uma coisa simples. Ele fala assim, olha, vocês têm que usar o escudo da fé. No escudo da fé. O escudo é proteção. Está protegido pela fé, meu irmão? Vamos observar então alguns dados inflamados do maligno? Agora é que pega. Viu? Estou pensando que o diabo é o quê? Está lá sentado lá, não está lá cheio de setas inflamadas? Cheio de coisinha para jogar em cima de nós? Tem um monte de coisa que ele quer jogar em cima de nós. Vamos observar os dardos inflamados do maligno. Esse camarada, ele não sossega, não faz mais nada na vida, viu, gente? A preocupação dele é tentar crente, aborrecer crente, deixar crente nervoso, deixar crente angustiado, deixar crente com medo de desemprego, com medo de salário, com medo de comida, com medo de tudo. Mas cuidado. Nós vamos observar aqui, o primeiro dardo inflamado do maligno é o medo. Você tem muito medo? Cuidado, hein?
O medo, meus irmãos, é um elemento destruidor de fé. O medo destrói a nossa fé. Dardo inflamado, medo. O diabo começa a mandar mensagem. Más notícias. Coronavírus no Brasil já aumentou para mais de 2.500 pessoas morrendo. Acabou. Dá uma tremedeira no sujeito. Cuidado. Matando não sei quantos no mundo. Você não consegue olhar outra coisa. Você não consegue olhar quantas pessoas foi curada. Você não consegue olhar quantas bênçãos estão vindo disso aí. Não, você só consegue ver gente morrendo. E passa a ter medo, né? Medo das más notícias, de problemas que estão fora do alcance da nossa capacidade de resolver. Né? Quanta coisa acontece. Gente com medo de fazer um exame no médico. Meu irmão, presta atenção, quando o diabo bota medo no coração de um crente, ele está com o objetivo de destruir a fé. Só existe um remédio, usar um escudo, fé. Quando ele vier de lá com medo, eu tenho fé no Senhor. É por aí que vai ser. Dardos inflamados como a fé só é defendido pelo escudo da fé, né? A insegurança que pode destruir a fé. Quantos crentes estão perdendo a sua segurança em Cristo, ficam inseguros, com medo, angustiado, tem medo de tudo. Medo de perder a saúde, medo com o filho. Esse tempo atrás eu estava vendo uma mãe falando para o filho, vai meu filho para a escola, vai, que Deus te abençoe, tá? Que o Senhor vá contigo. Mas quando chegar lá, você liga para mim, tá? Para mim saber como é que você tá. Eu não entendi nada. Como é que manda o Senhor Deus ir junto e fica angustiado? É medo? Medo de acontecer alguma coisa. Nós somos assim. Meu filho, vai com Deus. Mas daqui a pouco nós estamos falando para ele assim, olha, vai com Deus, mas liga para a mamãe, hein? Liga para o papai. Né? Porque, sei lá, né? Como coisa que eu posso ir lá na escola e resolver alguma coisa. Não posso, não. Só tem um que pode, Jesus. Ele está lá. Viu? Tire esse medo do coração, essa angústia, desespero. Medo. Medo de morrer. Tem medo de morrer? Cuidado com o medo de morrer, hein? Tem gente aberta com medo de morrer. Eu vi falar de um caso que tinha uma pessoa que tinha tanto medo de morrer que nem deitava. Não deitava, andava a noite inteira. Ia morrer em pé. Ia fazer o quê? Não é? Medo de morrer. Ai, recebi a notícia ruim, vou morrer. Não precisa receber notícia ruim que vai morrer. A gente já nasce que sabe que vai morrer. Vou morrer, ué. Tem medo? Crente salvo tem a fé que o acompanha. Sabe que vai para a presença de Cristo. Paulo diz o quê? Morrer para mim é lucro. O viver é Cristo. Tira essa ideia da cabeça. O medo é um destruidor de fé. Dardos da dúvida. Meus irmãos, a dúvida tem destruído muitos crentes. Cuidado com a dúvida. Vamos lembrar de Jesus no deserto. Satanás chegou perto dele e falou assim, se tu és o Filho de Deus. Olha esse ser. Esse ser é terrível. Se você é crente. Se você é o Filho de Deus, você realmente é? Ou você acha que pai é esse que deixa um filho no deserto sozinho? Que pai é esse que pode deixar um filho no deserto envolvido com as feras? Hein? Que pai é esse? Se tu fosse verdadeiramente filho de Deus, dá uma prova disso que eu quero ver. Se tu é filho de Deus mesmo, transforma a pedra em pão. Aí Jesus usa o que arma? A palavra. Nem também está escrito. Nem só de pão viverá o homem. É assim que nós estamos vivendo, meu irmão. O diabo está cheio de ser aí na vida de muitas pessoas, lançando os dados da dúvida. Cuidado com os dados da dúvida. Palavras de desânimo, o dardo das palavras. Cuidado com a boca, meu irmão. Incentiva as pessoas, mas tem pessoas que parecem que tem o dom do urubu, né? Que tudo que vai falar é para desanimar. Já viu isso? Eu me lembro antigamente quando eu era moço, isso foi há poucos dias, tá? Quando eu era menino moço ainda, na mocidade, eu reunia a diretoria para fazer aqueles planos, né? Nós vamos pro retiro, vamos fazer aquilo outro, chegava um no meio e falava assim, ó, vai dar certo, não. Não vai dar certo. Mas em vez de vir ajudar, ele vem com aquela boca grande dele e diz que não vai dar certo. Já imaginou? Quantas vezes você está planejando as coisas, né? Eu vou fazer isso, está animadão, então
vou tentar, o que vocês acham? Não vai dar certo, não. Os dardos inflamados das palavras. Cuidado, hein? Liga pra isso não, hein? Isso vai ser dardos inflamados das palavras. A palavra que desanima, só desanima. Quando o crente bota um propósito no coração, a primeira coisa que o diabo faz, manda o urubulino pra lá. Pra ele ficar falando no ouvido dele. Ó, não vai dar certo, desanima. Esse negócio aí, pode esquecer. Ninguém vai te ajudar não, hein? Isso aí, se você vai fazer sozinho. Quer ir fazer visita, pastor? Você vai sozinho, porque ninguém ajuda. Aí o pastor não vai também. Né? Dardos inflamados das palavras. Vamos lembrar o que Marta falou para Jesus? Hein? Jesus chegou na casa de Marta para ressuscitar Lázaro. Qual foi a primeira palavra que Marta fez? Se tu tivesse aqui, não tinha morrido. E agora? Né? Que palavra de ânimo. Agora já era. Se tu tivesse aqui antes, ele não tinha nem morrido. Mas agora, né? Não dá vontade de dar com um balde na cabeça? Dá. Mas não, Jesus não se deixou vencer por palavras de desânimo de ninguém. Cuidado com as fofocas, com as calúnias, gente que fica falando mal, gente que calunia, só para desanimar, só para te tirar do sério. Esses aí são dardos inflamados do maligno, escudo da fé. Use a fé no Senhor. Viu? Use a fé. Bota ela para trabalhar a seu favor. Dados da preocupação. Preocupação é desconfiança de Deus. Cuidado. Não andem preocupado, ansioso. Viu? Pelo contrário, embrasando o escudo da fé para resistir a isso. Não olha de outra forma para essas questões. O dado da preocupação é desconfiança. Será que o Senhor Deus vai fazer? Teve um homem que falou para ele, se tu podes, pisou na bola. Olhou para Jesus e disse, se tu podes, Jesus olhou para ele, se podes, tudo pode aquele que crê. O outro já falou diferente. Se tu quiseres, tu pode. Olha, que mudança. Se tu podes, o diabo é danado, hein? E acho que agora nem Deus vai dar jeito em você, viu? Tem gente que acha que Deus já abandonou ele. Porque o diabo já foi no ouvido dele e já falou um monte. Preocupação. Estou preocupado. Será que eu vou conseguir? Meu pai do céu, rapaz, estou desempregado, não sei o que vai ser de mim. Aí o diabo fica... Joga veneno para desanimar bastante ele, para acabar com a raça dele. Esse coronavírus aí, meus irmãos, o diabo está deitando e rolando na vida de muita gente. Deitando e rolando. O que vai ser da igreja? Quando é que nós vamos voltar? Meu Deus do céu, quando é que vai ter culto de novo? Quando tiver, os velhos não vão. Eu falei, eu estou perdido, não vou mesmo. E o que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? O que será Deus preocupado? Esquece isso! Preocupação com o quê? Está na mão do Senhor, Ele é Deus. Porventura existe coisa maravilhosa demais para mim, grande demais que eu não posso resolver? Ele fala isso lá em Jeremias, vai lá ver. Embrasando o escudo da fé. O cinto que segura tudo isso. O escudo da fé é uma arma de defesa. A armadura de Deus, cinto e couraça, calçados, tá? No Evangelho da Paz. O escudo da fé contra os dardos inflamados do maligno. O que nós temos de dardos inflamados do maligno ao nosso redor é uma coisa que impressiona. Viu? Cuidado com eles. Cuidado com aquelas coisas que nos tiram a paz, né? Aquelas preocupações, ansiedade, tensão, nervosa. Viu? A única coisa que você vai conseguir com isso é uma gastrite violenta. Tudo quanto é artrite, tite, você vai ter. Cuidado. Esquece isso, né? E use o cinto da couraça, aquele cinto que segura, a couraça que protege o teu coração. Não é verdade? Aí Paulo vai chegando no final, ele vai falar uma coisa muito séria. O capacete e a espada. O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Capacete, qual é a utilidade dele? A utilidade dele é guardar a cabeça. Né? A cabeça, porque a cabeça, se for atingida, já era. Aí o Paulo vira e fala assim, use o capacete da salvação. Por quê? Meus irmãos, nós temos que aprender uma coisa, que Satanás conhece a Bíblia de cor e salteado. Conhece mesmo. Ele conhece a Bíblia de cor e salteado. E ele vive o dia inteiro na nossa cabeça dizendo que Deus está aborrecido com você. E que se você não andar assim, você vai perder a sua salvação. Olha, meus irmãos,
Tem igrejas vivendo dessa forma, meus irmãos. Ensinando para os irmãos que salvação se perde. Aprenda uma coisa, rapaz. Salvação não se perde. Porque não somos nós que tomamos conta dela. Quem toma conta da nossa salvação é o Espírito Santo, é Deus. Ah, mas e se morreu em pecado? Jesus Cristo morreu pelos pecados do passado, do presente e do futuro. O pecado você nem cometeu ainda. Porque é uma obra completa. Não é uma obra feita de acordo com o que eu vivo aqui, não. É uma obra de salvação inteira. Não se perde salvação, porque da mão do Pai ninguém pode tirar. Você pega João 10, quando Jesus começa a ensinar a respeito do bom pastor, você vai ver lá. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. E na continuidade do texto ele diz, da mão do Pai ninguém pode tirar, porque ninguém é maior do que o Pai. E eu e o Pai somos um. Acabou. Já imaginou se Jesus morre na cruz e salva alguém, o diabo vai lá e fala, esse aqui você não leva não, esse aqui é meu. O que é isso? Que conceito é esse? Isso não existe. Mas tem muita gente caindo nessa armadilha. Por isso Paulo diz, usa o capacete da salvação, bota na sua cabeça que salvação não se perde, que você é salvo, você é amado, você é querido de Deus. Esquece o resto. Dá ouvido pelo diabo, não. Ele tenta distorcer a palavra. Faz pessoas pensarem que perderam a salvação. É porque essa é a finalidade dele mesmo. Ele torce a verdade. Ele tentou fazer isso com Jesus Cristo já no deserto, lembra? Se tu pulares aqui de cima, lá do pináculo, 90 metros de altura. Se tu pular aqui de cima, hein? Já imaginou que chegada maravilhosa, o povo de Israel olhando para o pináculo do templo, e lá vem Jesus despencando lá de cima, e diz ele assim, está escrito, olha lá, está escrito que ele dará ordem aos seus anjos para te pegar no caminho antes de você chegar no chão. Olha que chegada maravilhosa! Olha como ele torceu tudo. Ele torce mesmo. Se tu pular aqui de cima e for caindo, você vai descer de braço aberto sobre Israel. Aí o povo vai falar, esse é o Messias. Mas Jesus não foi na dele, não. Jesus virou para ele e falou assim, ei, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas ele citou alguma mentira, o diabo? Não sentiu nada, não. Ele torceu. Porque está escrito no Salmo 62, ele vai falar lá. Se tropeçares em alguma pedra, os anjos vão te segurar. Ei, se segurar, acidente. Falou, aí o Senhor Deus ajuda ele. Alguma pedra também lá não é tropeçou em pedra, não. Tá? O Senhor Deus se restaura, o Senhor Deus te levanta. Tá? Aquela mesma história lá do Paulo, lá segurando serpente na mão, porque estava escrito lá em Marcos que segurarão em serpentes e não serão mordidos e não vão ser atingidos. Estão lembrados? Pois é, Paulo vai lá na ilha de Malta, pegar um feixe de lenta e uma cobra, uma serpente no meio, ele sacode no fogo. Lembra lá? Pois é. Mas isso foi um acidente. Agora pega uma caixa e enfia a mão cheia de serpente, você vê o que vai acontecer contigo. Vai morrer inchado. Tá bom? Isso é tentar a Deus. Pular do templo, meu irmão. Não é sacrifício, é suicídio. Capacete da salvação. Agora Paulo vira assim, agora também tem um detalhe. Use a espada. Aí pegou, hein? A espada é uma arma de ataque. O diabo não está preparado para ela, não. Tem ninguém, só o crente. O crente está preparado para usar a espada. Hein? Paulo chega a dizer a Timóteo, procura apresentar-te a Deus como obreiro, tá? Que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. O crente tem que manejar bem. O escritor aos Hebreus deixa bem claro isso. Que é uma espada de 2 gumes. Ela corta por dentro. Ela primeiro me corta, me prepara. Tira o que não presta. E depois ela me prepara para o combate. Essa é a espada. Essa é a palavra de Deus. Aí Paulo diz aqui, use a espada. A espada. Capacete da salvação. O escudo, capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Salmo 115 deixa bem claro, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela ilumina onde você deve pisar e ilumina para onde você deve ir. Aprenda isso de uma vez.
Essa é a armadura de Deus, para nós entrarmos num campo de batalha e sairmos vitoriosos, lá do outro lado. Não é verdade? E ele continua dizendo sobre isso. Usai a espada. E depois ele fala sobre a oração. Ele ensina, deixando uma lição sobre orar. Vigiai e orai. Quando? Sem cessar. Ei. É vigiar e orar sem cessar. Por que ele mandou vigiar antes e orar depois? Porque tem crente querendo orar antes, mas vigiar depois. Não dá? É quando eu vigio, descubro meu ponto fraco, sei aonde o inimigo está querendo atacar e entrar na minha vida, e aí eu boto meu joelho no chão. Já estou usando armadura, evidentemente, estou mantendo ele do lado de fora, estou num combate, mas de joelho no chão. A guerra do crente, ela é conquistada através do joelho no chão. É oração. É muito crente murmurando, resmungando, reclamando, porque não ora. Vamos orar mais, orar muito mais. Para podermos, sim, chegar no final, quando Cristo nos chamar, ou quando tivermos encontro com Ele, nós estarmos de pé diante da presença dEle. E não caindo no chão murmurando, ai meu Pai, por que eu fui atingido? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. Portanto, sobre a carne, use a armadura. O Espírito está pronto. A armadura de Deus. Vamos continuar nessa caminhada aí, viu, gente? Coronavírus, depois desse vem outro. Não se preocupa, não. Aí cada vez pior. Né? O Duval agora virou um urubu. Não, a Bíblia fala isso. Eu fico imaginando como chegar pertinho lá dos acontecimentos finais. Aí nós vamos ver se você está de armadura mesmo ou está entrando num campo de batalha pensando que foi num parquinho passear. Foi não. Vigiai e orai, para que não caiam em tentação. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que tenhamos cabeça para poder usar essa armadura que o Senhor nosso Deus deu a nosso favor. Nunca esqueçam isso. Hoje à noite tem culto. 19h30. Culto às 19h30. Não percam. Tá? Divulgue isso, tá, gente? Divulgue essas mensagens que estão sendo pregadas aqui. Os nossos pastores das outras igrejas. Do nosso irmão Jailson. Divulgue. Toca pra frente. Já que não podemos estar saindo aí para evangelizar. Aliás, a gente nunca foi, né? Mas agora aproveita o embalo, tá aí. Né? Que só é só ir no dedinho ali. Usa a internet para isso. Esse aparelhozinho aí, ué. Né? O WhatsApp. Para poder evangelizar. Daqui uns anos eu tinha falado, mandei 20 mil WhatsApp. Não falei com ninguém, mas mandei 20 mil WhatsApp. Bênção. Pode ter certeza que vai ser bênção. Amém? Orar pela vida do Antônio, vamos continuar orando pela vida do Antônio. E pela Juliana do Anderson. Pela Juliana do Anderson. Meus irmãos precisam de ajuda, alguma coisa? Meus irmãos, se precisar de alguma coisa, é só ligar para nós. Tá? Precisar de alguém que precisa de ajuda, liga para nós. Se você tem dúvidas, quer tirar dúvidas de alguma coisa na Bíblia, é só ligar para nós. Tá bom? Se nós não soubermos, nós vamos lá no trono do Senhor. Deus abençoe a todos, que tenham um bom domingo, um dia separado para o Senhor, para a nossa consagração pessoal. Que Deus te abençoe e guarde para sempre. Amém, queridos? Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente pelo privilégio que tu nos concede de estudarmos a tua palavra, mesmo em tempos difíceis como nos dias de hoje. A tua sabedoria infinita, ó Deus, nos proporciona esses meios, nos dando assim, ó Deus, o privilégio de podermos usar a tecnologia que tu dispusestes, ó Deus, aos homens. E nós pedimos a tua bênção, ó Deus, para o bom uso dela na tua igreja. E que cada membro da igreja, ó Deus, tenha consciência disso. Que pode, Senhor Deus, sim, contribuir e ajudar na propagação da tua palavra. E que, Senhor Deus, isso aconteça com todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra e que se intensifique a propagação dela.
para que esse evangelho seja pregado aos 4 cantos da terra. Pai, obrigado por essa manhã maravilhosa e esteja conosco no decorrer de todo esse dia. Abençoa, ó Deus, a vida do Antônio, proteja ele lá, Senhor Deus, fortificando, dando-lhe a sua saúde. A Juliana, Senhor Deus, abençoe a vida dela também, restaurando-lhe. E todos aqueles, ó Deus, que nesse instante, nesse momento, da tua igreja, teu povo, e todos aqueles que necessitam da tua ajuda, que tu, ó Senhor Deus, atenda com poder e que revele, ó Deus, a estas pessoas a tua presença santa em seus corações. É o que nós pedimos em Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai.